é este workshop de inteligência imunitária. Vai-vos ser passada uma informação que para mim é uma informação que está a mudar o mundo, é uma informação preciosa, sobretudo nos dias de hoje, com todas as ameaças que enfrentamos diariamente, desde que saímos de casa até que regressamos. Não serei eu a passar-vos esta informação, será assim alguém que me merece toda a confiança, alguém que eu confio plenamente, que eu ouço constantemente e a quem recorro, não diria diariamente, mas quase quando tenho questões, alguém a quem procuro para me aconselhar. É uma profissional da área da saúde com uma larga experiência a cuidar, a ouvir, a aconselhar, a recomendar e a tratar imensas pessoas, e falo de uma forma muito simples. Por vezes, quando nós recorremos a profissionais de saúde, não sei se vos acontece, a mim acontecia-me, nunca percebia nada do que me diziam, porque falavam numa linguagem muito obscura, muito hermética, e de facto a Isabel Pires, que vai ser a nossa oradora hoje, é alguém que consegue explicar-nos de uma forma muito clara tudo. Nós ficamos a perceber tudo aquilo que nos é dito, e falo a partir do coração, com uma grande paixão pelo que faz, com uma grande paixão pelo bem-estar do próximo. Como eu disse, é alguém com muita experiência nesta área, portanto com muita formação, tem formação em medicina tradicional chinesa, tem também formação em naturopatia, tem sido também professora e, acima de tudo, obviamente, é um grande ser humano. E quando estamos a falar de questões de saúde e de pessoa para pessoa, acima de tudo, a empatia, a capacidade de passar conhecimento é fundamental. Portanto, eu não vou alongar muito mais, deixo com a minha querida, grande amiga Isabel Pires, que vos vai hoje então falar de algo muito importante, e ainda bem que se disponibilizaram a ouvir. Isabel, boa noite. Muito boa noite, obrigada Margarida pelas tuas palavras, por esta introdução. Fico feliz por saber que uso uma linguagem que é acessível a todos. Essa é que é a verdadeira intenção, é chegar ao maior número de pessoas numa linguagem simples e que seja uma mais-valia na vida de cada um. Se não for na minha pessoal, que seja de alguém que esteja à minha volta e que possa aproveitar esta informação. Como a Margarida disse, eu sou da área, tenho formação na área da medicina tradicional chinesa e na nutrição ortomolecular, por isso conheço as duas vertentes de medicina, a convencional e a natural, vou-lhe chamar assim para ser simples. Este workshop de hoje, que desde já agradeço o convite para o fazer, que para mim é um grande orgulho e é uma grande bênção poder ter acesso a esta informação, é um workshop que tem como propósito despertar da consciência e alertar-nos para a nossa verdadeira responsabilidade no envolvimento da nossa própria saúde, e já vamos falar do que é a saúde. Eu conheço esta informação há mais de 5 anos e que trabalho com ela, e que faz parte do meu dia-a-dia e que partilho com muitas pessoas à minha volta e considero de suma importância. Acredito verdadeiramente que toda a gente merece saber que existe. O que depois cada um faz com esta informação já é da sua inteira responsabilidade, mas pelo menos ficarmos com a nítida noção do que é que temos nas mãos e do benefício que isto pode ter para a saúde. O workshop de hoje, esta informação está dirigido também a convidados, já algumas das caras que aqui estão que eu conheço, há outras que não, e para os convidados aquilo que eu recomendo é que tirem notas e que no final desta apresentação, se tiverem questões, por favor entrem em contacto com a pessoa que vos deu esta informação, que vos trouxe até esta informação, para que possam aprofundar este tema. Então, do que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar do sistema imunitário, de inteligência do nosso sistema imunitário, e para termos acesso à informação, para a conseguirmos compreender melhor, eu vou partilhar convosco
alguns slides só como apoio visual. Eu sou uma pessoa muito visual e isto ajuda-me também a clarificar as ideias daquilo que vou dizer. E em relação ao estado de saúde, uma das grandes máximas que aprendi na própria medicina tradicional chinesa, quando comecei a estudar, foi que a ausência de sintomas de doença não significa um bom estado de saúde. E isto foi o meu primeiro grande choque, vou assim dizer. Como assim? Então, se eu não tenho nenhuma patologia, se me sinto bem, estou saudável. Nem por isso. Não tem de ser assim. A saúde é um conjunto de fatores. Eu tenho que me sentir bem na saúde física, obviamente, essa é a primeira, é mais fácil de identificar, mas também tenho que estar bem na minha saúde mental e na minha saúde social e na minha saúde do corpo espiritual. E depois, além deste, há muitas outras versões nossas, vertentes nossas, que devem estar em equilíbrio para que eu possa sentir um ser saudável. Por exemplo, uma das coisas que a medicina tradicional chinesa defende é que toda a gente deve dormir no mínimo 8 horas por noite, e estou a dizer noite, não é dia, portanto quem trabalha por turno já está fora do sistema, e é preciso que seja um ambiente tranquilo, escuro, portanto para quem tem o hábito de dormir com a luz acesa já pode estar a imaginar o que está a fazer às células do seu cérebro, à informação que o cérebro está a receber, e logo com isto já conseguimos ter aqui uma longa conversa se vocês pudessem manifestar-se neste momento. O que é importante termos em equilíbrio? Ter muita atenção que dormir é fundamental e bem, é importante alimentar-nos bem, e alimentar bem não é comer muito, é comer o mais saudável possível, o mais natural possível, vindo da terra, da árvore, diretamente para a boca, portanto congelados e coisas do género já não são uma grande mais-valia. O estilo de vida de bem-estar, o que é isto? É eu poder ter alguma atividade física, mas não em excesso, ter tempo para me dedicar a mim mesma, ter tempo para parar, respirar e processar as minhas emoções, seja através da meditação, seja através de alguma vertente religiosa, seja a dar um passeio na praia ou no campo, ou apenas estar descalço ou sentada tranquilamente a pensar, e pensar é fundamental, é estar rodeada de pessoas que me façam sentir bem. E não é para eu lhes sugar a energia, é para eu contribuir para esse bem-estar, mas receber boas energias, boas influências das pessoas que me envolvem, é ter um bom ambiente familiar, é ter um bom ambiente no trabalho, enfim, como podem ver, é um grande conjunto de fatores, não chega eu olhar para mim e pensar, não me dói nada, estou saudável, isto não é, vamos deixar-nos de ilusões, está na altura de sermos conscientes de que somos um todo, nós somos seres holísticos, e holístico vem da palavra holos, do princípio grego do todo, não é? E holístico não tem nada de paranormal e não tem nada a ver com bruxaria ou com coisas desconhecidas, somos um conjunto de fatores e cada vez mais temos que ter esta consciência. Assim como temos de ter também a consciência de que a minha saúde é da minha responsabilidade. Então todas as decisões que eu tomo para a minha vida é que vão fazer com que eu tenha determinado comportamento e determinada emoção e saber lidar com isso. Então a minha saúde não é da responsabilidade de todo do meu médico de família, nem é da responsabilidade do terapeuta ou do naturopata que me acompanhe e também não é da responsabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Então, quando eu tenho esta certeza de que a minha saúde é da minha responsabilidade, eu devo ser a minha cuidadora e para cada um de vocês igualmente, não é? Então, vou-vos falar de uma descoberta científica que aconteceu nos anos 40, em 1940, então, para nós sermos mais precisos, foi o Sherlock Lawrence quem fez esta descoberta, este senhor que aqui está no vosso ecrã, o que tem a foto a preto e branco, não me arrisco a dizer se é esquerda ou direita, e o que é que ele descobriu? Descobriu durante um estudo que fez na procura da solução para a tuberculose, deparou-se com uns estudos, deparou-se com uma situação, que foi através de uma transfusão de sangue de pessoas que eram cuidadores de vacas e que bebiam diretamente o leite e o colostro de vaca,
percebeu que eles tinham uns níveis de imunidade muito interessantes ao fazer uma transfusão de sangue de um destes corpos, de uma destas pessoas que estaria saudável na altura, para alguém com o vírus da tuberculose, a pessoa que tinha tuberculose começava a desenvolver esta capacidade de combater esta doença. Isto chamou a atenção e ele foi aprofundar e percebeu então que nos glóbulos brancos, na vossa corrente sanguínea, assim como na minha, temos uma pequena cadeia de péptidos, que são 46 aminoácidos especificamente, que contêm toda a informação, toda a memória celular imunitária e que permite a transfusão, a transferência de informação de um sistema imunitário para o outro, através desta cadeia. Ora, para simplificar, o que é que acontece se o ser que está saudável tem mais imunidade ao transferir para o outro ser que estava doente, este ser doente conseguiu combater a tuberculose e através desta transferência. Ora, em 49 não havia tecnologia suficiente para dar avanço a esses estudos e o que aconteceu foi que só nos anos 90 é que o David Lizombie pegou nesta descoberta científica e tomou a decisão de a usar, de a aprofundar, reuniu com uma série de cientistas na altura, pediu-lhes ajuda e orientação e conseguiu fazer com que nos dias de hoje seja possível termos então uma forma natural de fazer a atualização do nosso sistema imunitário sem ser necessário transfusão de sangue. E já vou explicar-vos como é que funciona especificamente. Acontece que desde os anos 90 até os dias de hoje não houve mais descobertas a nível de antibióticos. Parámos essa descoberta, fizemos já 11 congressos internacionais com a comunidade médica, porque estamos de veras preocupados com o sistema imunitário da humanidade, porque já percebemos que não há de ser através de antibiótico que vamos continuar a ter o nosso corpo saudável, há de ser sim por fortalecer as nossas defesas pessoais, os nossos soldados combatentes internos, através de um estímulo ao sistema imunitário. O que o David Lizombie conseguiu foi algo extraordinário, através do processo biológico e nanomolecular de filtragem de colostro, para conseguirmos extrair só as moléculas que transferem informação para nós podermos então encapsular e tomar ao longo da vida. E isto faz com que o meu sistema imunitário possa ser atualizado aos dias de hoje e não apenas às ameaças de quando fui amamentada por primeira vez, porque como é de conhecimento comum, quando nascemos e quando somos amamentados, há uma transferência de informação imunitária da mãe para o bebê. É de conhecimento geral que os bebés amamentados são mais saudáveis ou têm mais tendência a estarem saudáveis mais do que um bebê não amamentado. Tem a ver com esta informação, já era de conhecimento, não tínhamos esta explicação do que é que está por trás. O que o David Lizombie conseguiu com a sua esposa foi criar então uma empresa que se direcionou ao sistema imunitário, ao desenvolvimento de suplementação 100% natural para o sistema imunitário e desde 1998 até hoje, uma empresa com 20 anos de existência e muitíssimos reconhecimentos, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter acesso livre a esta forma natural de atualizar o sistema imunitário e uma forma simples de o fazer. Então, para vos explicar um pouquinho como é que o David chegou a esta conclusão. Como eu dizia, as mamãs amamentam os bebés, todos os mamíferos fazem isto, nós não somos tão diferentes dos animais quanto isso, pelo menos dos mamíferos, e o que aconteceu foi que no colostro bovino encontramos uma fonte muito rica, primeiro porque os bovinos comem do chão, têm um sistema imunitário heróico, por outro lado porque produzem durante 12 dias de colostro e 14 vezes mais por dia do que uma senhora, e porque para fazer disto uma empresa e um negócio não poderia ser com colostro humano, porque não faria sentido nem seria ético, e é uma empresa muito séria e tem imensa atenção desde a forma como são cuidadas as vacas, desde a forma como é colhido o colostro,
desde a própria amamentação dos bezerros, que não lhes é retirado em nada, apenas o desperdício, aquilo que o bezerro não mama, é desse desperdício que é feita a colheita então dos fatores de transferência, para termos a certeza absoluta de que estamos a respeitar todos e que estamos a beneficiar todos. Então pegámos no colostro bovino, fizemos uma nanofiltragem e aquilo que é retirado é só unicamente esta molécula de fatores de transferência, portanto sem vestígio de lactose, sem vestígio de proteína de leite, portanto pessoas que também têm intolerância a estes alimentos podem tomar fatores de transferência com segurança. Em 2007 descobrimos que na gema do ovo da galinha também existem fatores de transferência e existe ainda uma outra molécula, um nanofactor, que é a inteligência imunitária, que permite então fazer esta mais-valia para todo o sistema imunitário, que eu vou explicar por partes para ser mais sucinto. Então estamos a falar de sistemas imunitários compatíveis com o do humano e a empresa tem a patente mundial desta fórmula de extração para que não haja cópias em nenhuma parte do mundo e para que seja de livre acesso e com preços justos. Estamos a falar de preço de fábrica também e essa é uma outra vertente que quem nos convidou pode dar mais informação. Então, em que é que consiste o nosso sistema imunitário, o que é que ele é perito a fazer? O sistema imunitário tem apenas 3 grandes funções: reconhecer uma ameaça, reagir a essa ameaça e recordá-la mais tarde. Não sei se vocês tinham o hábito de ver uma série de desenhos animados que se chamava Era Uma Vez a Vida, ainda está no YouTube e há 2 episódios sobre o sistema imunitário que eu recomendo vivamente que os vejam a seguir ou noutra altura para que possam ver um pouco como é que o nosso sistema imunitário funciona dentro do nosso corpo. Eu vou tentar explicá-lo aqui com alguns exemplos, mas ficam com esta ideia. Só existem 3 tipos de células no nosso sistema imunitário. São as natural killers, aquelas que dão o alerta, as células T, que são aquelas que dão o alerta, costumo dizer que são as que estão na torre de comando e controle e que se apercebem das ameaças, e depois há umas células muito específicas, que são as Bs, que são aquelas que produzem então os anticorpos de imunoglobulina, que produzem o IgA, no fundo um anticorpo específico para aquela ameaça específica também, para ser mais simples. Então, a 4Life Research, quando começou a fazer a divulgação de fatores de transferência e a produção, e só com a extração do colostro de vaca, aquilo que conseguiu foi um reforço do sistema imunitário de 103%. 103% é muito mais do que aquilo que eu já conhecia na fitoterapia, mas para termos noção, vou-vos dar aqui alguns exemplos. Para quem já conhece a aloe vera, por exemplo, e que estimula o sistema imunitário, ele estimula em 15% e já se nota benefícios. Uma equinácea é mais comum, reforça 43%, e fatores de transferência com esta fórmula trifactor do colostro bovino, da gema do ovo da galinha e o nanofactor, a fórmula trifactor, reforça 283%. O que a empresa criou foi uma forma de juntar estes fatores de transferência a alguns fitonutrientes já de reforço do sistema imunitário, como por exemplo o IP6, ou hexafosfato inositol, que em Portugal é consumido através de injeção e só nos hospitais oncológicos, e para terem noção, uma vacina custa 2.000 euros. Nós temos um suplemento, o 4Life Research criou um suplemento com IP6, equinácea, cogumelo shiitake, maitake, unoni, aloe vera, enfim, com uma série de fitonutrientes, um complexo Cordyvan patenteado, e os dois juntos, num só suplemento, conseguem reforçar a capacidade de resposta das nossas natural killers em 437%. Passa uma equinácea, que reforça 43%, estamos a falar de qualquer coisa como 10 vezes mais eficaz. E a minha pergunta é se para vocês faz algum sentido terem as vossas natural killers a funcionar a esta velocidade e inteligência. Fica a pergunta, não consigo ouvir a resposta, fica a pergunta para vocês. Nas células B, os anticorpos, aqueles que são de produção de IgA, então temos aqui este estudo que mostra, antes de tomar fatores de transferência, é um estudo feito na saliva, nas mucosas, saliva, nariz, mas também as mucosas estão presentes nos nossos órgãos internos, é preciso não esquecer isso. Então, antes de tomar fatores de transferência, temos aqui uma amostra de
umas ameaças, que são estas manchas verdes, e depois temos uns bastõezinhos que são os anticorpos que vão lá combater. Ao fim de 4 semanas de tomar fatores de transferência, há um aumento de 73% destes anticorpos das células B para protegerem todo o nosso organismo de ameaças específicas, e isto faz uma diferença imensa. Para as células T e para as células NK, temos aqui um quadro que mostra, o quadro de cima, o mais cinzento, mostra o corpo de alguém que esteve em contacto com o vírus da gripe, e se repararem na linha amarela que sobe no quadro cinzento, diz que uma pessoa que não toma fatores de transferência, ao fim de 2 dias, já temos então as citocinas a serem produzidas, ou seja, o alerta no meu organismo está dado ao fim de 2 dias de estar em contacto com o vírus da gripe, mas para quem toma fatores de transferência o alerta é dado imediatamente. Então o meu sistema imunitário está com 2 dias de avanço, está mais inteligente, mais forte e mais rápido, e isto é de uma eficácia brutal, porque depois as natural killers, enquanto num corpo que nunca teve contacto com fatores de transferência vai demorar 3 dias e meio a reagir, no meu corpo, por exemplo, que já sou consumidora, num dia e meio tenho o auge da produção. E com isto, toda a consequência. Para quem já teve gripe, para quem já sentiu, consegue perceber o que é o estado de incubação do vírus, o processo doloroso, a febre, as dores articulares, e às vezes é mesmo necessário ficar em repouso absoluto. E num organismo como o meu, por exemplo, o vírus está cá, claro, não estou dentro de uma redoma de vidro, no entanto o meu corpo reage mais rapidamente e ao fim de 2 dias já nem sinto nada. A última vez que eu tive gripe, nem febre eu fiz, a única coisa que aconteceu foi que fiquei com a voz muito anasalada, parecia que efetivamente estava muito doente, mas na prática não senti mais nada de desconforto. Outra das grandes preocupações da comunidade médica são as ameaças silenciosas. Porquê? Porque significa que o meu organismo, apesar dos exames complementares, como análises clínicas, aparentemente está tudo bem, no entanto, há manifestações internas que não estão a ser detectadas. Para além de termos bactérias multiresistentes, creio que alguns de nós já tiveram a experiência de alguém que foi hospitalizado ou foi a uma urgência hospitalar e quando vem de lá traz uma bactéria e está não sei quanto tempo a tentar resolver, algumas delas infelizmente fatais. Temos depois toda a globalização, as viagens que fazemos, passeamos pelo mundo inteiro, levamos e trazemos vírus que no nosso organismo não está preparado, porque não é o nosso ambiente normal de vivência. Temos radiações, e radiações, atenção, que não são radiações como as de antigamente, temos estas máquinas chamadas telemóveis que estão sempre ligados ao Wi-Fi e quando eu não uso o telemóvel, o Wi-Fi está à minha volta da mesma, então estamos todos expostos. Não vamos deixar de viver, o nosso corpo tem capacidade de se adaptar, claro, mas temos que ter consciência que o corpo precisa de ajuda para essa adaptação. Temos depois todo o stress emocional que causa níveis de cortisol dentro do nosso organismo brutais e que provoca acidose e morte celular. Isto quer dizer o quê? Imaginem que o vosso organismo, quando estão em stress que causa estes níveis de cortisol, as células, nós temos 38 trilhões de células no nosso corpo constantemente em multiplicação, a funcionar corretamente, em sintonia, como se fosse uma grande sinfonia, e o que acontece é que ao haver cortisol é como se elas estivessem a nadar numa piscina ácida e isto causa morte celular precoce. É daqui que vem o envelhecimento precoce e a degeneração celular e tudo o resto. Então é preciso eu alcalinizar o meu organismo. E claro, há águas alcalinas muito boas, mas tomar água alcalina não vai alcalinizar o meu corpo automaticamente. Vamos deixar-nos de enganar. Apenas não estamos a acidificá-lo mais, só isso. É preciso cuidar muito bem da alimentação, de dormir bem, de controle emocional, como eu dizia no início. E segundo a medicina tradicional chinesa, todas as patologias que vêm aparentemente do nada têm uma causa emocional por trás. E está na altura de começar a ouvirmos as nossas emoções, a senti-las e a perceber porque é que estamos a sentir e como é que podemos escolher sentir diferente, porque a escolha é sempre nossa.
E é muito importante estarmos muito alerta para nós, para o nosso corpo, para aquilo que depende de nós. Em vez de estarmos sempre reativos àquilo que o outro diz e àquilo que o outro faz, sermos nós a tomar a iniciativa de sentir, de controlar, de respirar, de pausar, de pensar antes de reagir. É super importante. Temos que ser nós a envolvermos também no próprio processo de cura. Um terapeuta, e foi das coisas que mais triste me deixou no início, um terapeuta só dá 50% da terapia. Mesmo o vosso médico, que também é terapeuta, é um alopata, então nós só damos 50%. É o paciente que faz os outros 50%, tem que querer a cura, tem que estar consciente, tem que se envolver, tem que fazer as mudanças que sejam necessárias para alcançar aquilo que pretende. Então, temos ainda aqui a inflamação silenciosa, que vai à ameaça silenciosa também, e depois a alimentação e a nutrição, como sabemos, comemos todos muito bem, não é? Aqui na alimentação posso dizer-vos só, e fica a dica, que 200 gramas de comida por refeição é suficiente para um adulto, ok? Isto é a média que as pessoas deveriam comer, portanto aquele bife de meio quilo já foi fora 2 vezes e sobrou para o cingulado. Portanto é muito importante nós começarmos a ter noção das quantidades, da qualidade, de quando comemos e de quantas horas estamos sem comer. A alimentação é a base, não é? E agora vou explicar um pouquinho como é que o nosso sistema imunitário pode ter aqui oscilações. Imaginem esta linha vermelha seria o perfeito do nosso sistema imunitário estar a funcionar, sempre alinhadinho, corretinho, as células todas em conjunto a funcionar corretamente, isto era o ideal, mas sabemos que às vezes as células do sistema imunitário começam a entrar em hiperatividade, então começam, se ele estiver desregulado, começam a trabalhar com muita velocidade, e então fazem o quê? Às ameaças externas, nós fazemos uma hipersensibilidade, uma hiperreação, e aí estamos a falar de alergias, de intolerâncias alimentares, internamente doenças autoimunes, que são o quê? É o próprio sistema imunitário que vai reconhecer células vitais dos órgãos, células dos órgãos vitais, de tecido vital, e vai destruí-lo como se fosse uma ameaça. Significa que o meu sistema imunitário ele está com força, mas ele está completamente desregulado. Então, em vez de ele estar a funcionar certinho, como eu dizia, ele está a funcionar assim, ele nem consegue encontrar-se, não consegue regular-se, não consegue estar equilibrado, certo? Assim como as alergias, não é suposto eu fazer uma alergia ao pólen. Eu nasci num planeta com pólen, à partida toda a gente vive com pólen. Porque é que o meu organismo vai fazer uma reação alérgica? Porque não está a distinguir um pólen de uma outra ameaça e então está confuso, precisa então de ser regulado. E o que é que se faz na medicina convencional para estas situações? Para baixar os níveis de imunidade, usamos cortisol, cortisona, mais conhecido por cortisona, e imunossupressores. É isto que nós temos. Isto não resolve nada, apenas adormece o nosso sistema imunitário, não lhe dá nenhuma inteligência extra, ok? Outra situação que o sistema imunitário pode ter é o oposto, é um sistema imunitário fraco, que permite toda a permeabilidade, infecções, vírus, fungos, bactérias, e internamente, dentro daquela cópia celular brutal que nós fazemos, daqueles 38 trilhões de células que eu falava, elas estão sempre em constante cópia celular, se não souber por onde fazê-la, então as células que estão avariadas, vou-lhe chamar assim, vão ser copiadas também, e isso é que provoca a degeneração celular, o crescimento de células tumorais, porque os radicais livres nós temos sempre no nosso organismo e são importantes, por exemplo, para eliminar o excesso de colesterol, mas se o meu corpo não sabe o que fazer e está como passivo a permitir que tudo aconteça, então as células podem degenerar-se sozinhas, não é? E o organismo não sabe o que fazer. Para que o meu sistema imunitário volte a funcionar corretamente, o único imunomodulador que existe no mercado são fatores de transferência, e é com isto que o meu sistema imunitário volta a funcionar corretamente, na velocidade certa e na coordenação correta. Esta é que é a verdadeira importância da toma de fatores de transferência para regular o meu sistema imunitário. Então, o que é a For Life Research criou enquanto suporte ao sistema imunitário? Criou uma forma natural, simples, de toda a gente poder ter acesso a fatores de transferência.
Eles estão nos Estados Unidos considerados no PDR americano, que é idêntico ao nosso simpósio médico em Portugal, e neste caso é nos Estados Unidos. Há rigor, como eu dizia, toda a legislação foi ultrapassada, é uma empresa com 20 anos sólida e em crescimento, com muitíssimos conhecimentos. Nos Estados Unidos é a empresa dos fatores de transferência, a empresa do sistema imunitário, e já esteve inclusive na televisão algumas vezes, e só que em Portugal é muito menos conhecida porque é uma empresa que não gasta um cêntimo de publicidade. Portanto, a primeira coisa que vão fazer quando desligarem esta chamada, esta conferência, é agradecer à pessoa que vos deu acesso a esta informação, porque sem essa partilha não teriam acesso a isso. Então o que é que a empresa tem? Tem a fórmula pura de fatores de transferência para que eu possa, por exemplo, abrir a cápsula e dar a um bebê, posso colocar no leite, na papa, na água, na sopa, onde me apetecer, porque não tem sabor. É o suplemento que eu dou à minha gata, tem só fatores de transferência, ela é asmática e toma fatores de transferência porque a asma é uma doença autoimune também. Criou em sumo, para quem não gosta de cápsulas, e aqui acrescido de frutos vermelhos e já vou falar um pouquinho dele. Criou com fitoterapia, como eu mostrei, o complexo Cordyvan, para dar mais força ao sistema imunitário. Nos casos precisamos mais inteligência, noutros casos mais força. Criou também em repousados para chupar, em gelatina, enfim, há muitas formas, só não toma quem não quer mesmo, porque a empresa fez um grande investimento para fazer com que a suplementação possa ser acessível, fácil de introduzir no nosso dia-a-dia, fácil de transportar e de acesso. Hoje, especificamente, vou-vos falar um pouco mais de suplementação, à qual devemos dar um pouco mais de atenção durante o verão. E verão, como eu disse outro dia, há de ser até ao Natal, né? Porque cada vez são mais longos os verões, então é importante começarmos a prevenir-nos no verão. E vou-vos falar do básico do verão, que já é de conhecimento comum. A hidratação é super importante. Aquilo que eu quero dizer sobre a hidratação é que não é verdade que toda a gente deve beber 3 litros de água por dia, também é um mito, não é assim que funciona. A água é proporcional ao nosso peso e a água deve ser bebida simples e, além da água, devemos considerar também outros alimentos com água, como sumo de frutas naturais, sopas, saladas, enfim, a própria comida já tem água, né? Cada alimento natural tem água, mas aqui estamos a falar só de copos de água. É muito importante beber água ao longo do dia. Se não têm o hábito de o fazer, dou-vos um truque, de hora a hora, sempre que seja horas certas, está na altura de beber pelo menos 2 ou 3 golos de água e assim conseguem fazer as vossas doses diárias. O Revida Sticks, que está aqui ao lado representado, são umas saquetas em pó que podemos colocar na água, ou num copo de água, ou numa garrafa de meio litro e podemos beber. Por exemplo, para quem faz exercício, pode tomá-lo durante o exercício. Ou no final, ele é ótimo para repor os eletrolitos, é ótimo para repor os aminoácidos. Portanto, para quem vai fazer um exercício físico, no final é muito bem-vindo o Revida Sticks. Se vão para a praia, podem bebê-lo durante a exposição solar, porque é muito hidratante, é hidratação celular. É um suplemento que não tem açúcares acrescidos, logo é saudável. Em termos de calóricos também é muito baixas calorias e é muito revitalizante. Não é uma bebida energética, é aquele sumo, é se calhar o único sumo que entra na minha casa, porque não temos o hábito de ter sumos processados. Tudo o que seja com açúcar e gás é péssimo para a nossa saúde. Podem poupar já esse dinheiro todo que gastam em sumos, podem colocá-lo numa caixinha e ao final do mês podem comprar 4 ou 5 caixas de Revida Sticks, porque vos vai sobrar muito dinheiro, de certeza absoluta. Depois da hidratação, também é importante, e este é outro sumo do qual eu gosto muito, é idêntico em saquetas, também para colocar em água, é o Energy, e o Energy é um suplemento natural que tem frutos vermelhos, que é muito energizante, ou seja, dá uma sensação energética de 7 cafés, sensação energética, ou seja, não provoca taquicardia, nem tem os malefícios da cafeína, é apenas para fazer a reposição também de água, é ótimo enquanto drenante, é antissolítico, ele oxigena o cérebro, é ótimo para quem tem picos de tensão, porque ele tem
três grandes ingredientes que vão fazer de estabilizador de tensão arterial. Depois, por outro lado, ele tem erva mate, café verde, é um antidepressivo natural, portanto dá mesmo muita energia, mas uma energia celular, porque se eu quiser dormir, eu deito e durmo, ele não me retira o sono, porque não é como um café. Tem 15 calorias e com isto eu estou a dizer-vos que é um sumo de frutos vermelhos que qualquer pessoa pode tomar, qualquer adulto pode tomar, vou dizer assim, e que é ótimo para várias coisas e que está muito ligado à nossa circulação sanguínea. Agora vamos falar da pele, que é o nosso maior órgão, é o órgão mais extenso do corpo e que nós às vezes fazemos aquelas máscaras todas para ter a pele saudável no verão e o sol e as manchas e etc. E há 3 vitaminas fundamentais para a nossa pele estar saudável, sobretudo no verão, porque é muito mais exposta ao sol e sofre de agressões. Então, para termos um bronzeado saudável e duradouro é muito importante investirmos na nossa vitamina E, porque ela é antioxidante. Lembram-se da oxidação e do cortisol? Aqui estamos a desintoxicar a pele, ela é antioxidante, então ela vai alcalinizar a nossa pele. E encontra-se em alimentos gordos, o ovo, abacate, frutos secos, nozes, amêndoas, etc. Se vocês quiserem, por exemplo, um batido com um ingrediente de cada um destes grupos, basta um da vitamina E, um da C e outro da A, têm o suficiente e o necessário para a vossa pele ficar saudável. Se não gostam de batidos ou de sumos, podem apenas comer estes alimentos uma semana antes da exposição solar e já estão a fazer a preparação. Então, vitamina C, porque ela é cicatrizante e nós, como dizia, vamos colocar a pele ao sol e vamos agredi-la, é bom que tenhamos um cicatrizante natural e aqui para a regeneração da pele acontecer, os brócolos, os morangos, os kiwis, a laranja, que toda a gente sabe que tem vitamina C, o tomate, o fruto vermelho, não é? E depois os beta-carotenos, que são os precursores da vitamina A, que possuem então uma função para pigmentar. É este que nos vai dar aquele ar bronzeado durante mais tempo, porque vai estimular a melanina. E aqui temos a melancia, o mamão, a manga, a cenoura, como exemplos, há outros. Fiquem com esta ideia, porque há suplementação que nós podemos tomar que tem também todas estas vitaminas e que se a tomarmos não há necessidade de acréscimo. Eu sou apologista de que é sempre importante fazer uma alimentação saudável, inteligente e consciente acima de tudo, ter uma boa relação com a comida. Então, ainda em relação à pele, o que a For Life Research tem é, por exemplo, o Enumi, que é um body lotion, é um boião enorme, esta embalagem que aqui está, que eu uso tanto na praia como pós-solar. É o único After Sun que tem fatores de transferência do mundo e isto faz com que a vossa pele aprenda a fazer a regeneração solar sozinha e por isso não precisa de uma ajuda extra nem de gastarem 50 € na farmácia a comprar um creme que não chega para nada e que não tem função absolutamente nenhuma a não ser hidratar. Este creme, ele não é protetor solar, atenção. Eu pessoalmente não uso protetor solar, o máximo que se deveria utilizar é de 15, no entanto a indústria tem uma proteção solar de muito mais. A proteção solar significa que vai fazer uma inibição de produção de melanina aquelas vezes o tempo normal. Sabemos que a melanina é estimulada ao fim de cerca de 5 minutos da exposição solar. Se eu tenho fator 15, então 15 vezes 5 minutos são 75 minutos, 1h15. Quer dizer que quando eu coloco esse creme que tem fator 15, ao fim de 1h15, hora e meia, eu já devo estar a colocá-lo novamente para que não haja produção de melanina. E pergunto-me para que é que serve um fator 50. Se vamos estar expostos ao sol tanto tempo, acaba por nem ser verdade, porque se nós repetirmos a colocação não faz efeito nenhum. Portanto, a recomendação é que não se exponham ao sol nas horas perigosas, vou dizer assim que toda a gente compreende, e quando estamos na praia, hidratamos bastante a pele e não fazemos exposições longas, porque fica doloroso para a pele e a ideia não é ficarmos com queimaduras solares, é irmos bronzeando com um bronze saudável, bonito e duradouro. Se eventualmente se descuidarem, adormecerem ou qualquer coisa do género e tiverem uma queimadura, então tem o Renewal,
que tem fatores de transferência e tem aloe vera, é muito calmante logo no momento, é cicatrizante, é antisséptico, é aquela pomada que cá em casa, eu vou chamar pomada, nós chamamos de pomada mágica porque dá para tudo, escoriações, queimaduras, borbulhas, picadas de inseto, comichão, picada de abelha, eu sei lá, tudo e mais alguma coisa. E é muito fresco e funciona no momento, ele é aliviador no momento, tem uma espécie de anestésico, o que é ótimo. E tem fatores de transferência, logo ajuda a recuperação da pele. Depois existe toda uma linha para cuidados do rosto que é igual para todos os tipos de pele, porque tem fatores de transferência, desde o creme de limpeza, ao tónico para regular o pH, o sérum que tem vitamina C, que faz a nutrição celular, é para alimentar a pele, o creme de dia que tem fator 15, o creme de noite que não tem fator nenhum e é nutritivo, e o creme de olhos, contorno de olhos, para as linhas finas e que eu uso também no contorno de lábios para disfarçar as linhas. E fica aqui a ideia, são cremes muito fáceis de utilizar e a juntar sempre a boa alimentação, está bem? Receitas frescas, temos aqui então o Rio Vida, que é um sumo antioxidante que eu adoro, tem fatores de transferência e que eu tenho aqui uma garrafinha ao meu lado, só para verem, para terem noção do tamanho, são 2 garrafas de meio litro. Ele, para além de ter frutos vermelhos, que na medicina chinesa consideramos os promotores da boa disposição, ele é muito antioxidante e é ótimo para reparar todo o aparelho digestivo, desde questões de digestão, à própria obstipação, a regular a flora intestinal, é ótimo para eliminar os maus fígados, porque está direcionado à fruta vermelha. É muito bom para regular o sono, o sistema endócrino e tem uma quantidade de fatores de transferência muito elevada, portanto, para uma primeira experiência, Rio Vida é o nosso melhor amigo. O que é que eu costumo fazer com ele no verão? Ou estas chaquetazinhas de gelatina, eu coloco, abro a parte de cima, coloco um pauzinho de gelado e ponho no congelador e depois como já congelado, ou então com o próprio Rio Vida e com frutos vermelhos. Encho as covetezinhas e faço geladinhos de verão. Sai mais barato se fizerem com a gelatina do que se fizerem com o Rio Vida líquido, mas é uma solução muito interessante. Em relação às garrafas, isto sai fora do tema, mas não posso deixar de falar. Estas garrafas são de plástico rígido, são reutilizáveis, por favor não as deitem fora. Se não querem andar com o rótulo, dispam a garrafa, cortem esta película que traz aqui para poderem tirar. A garrafa é cinzenta por dentro, é deste cinza. Podem depois decorá-la, reutilizem para levar água para a praia ou no dia-a-dia. Podem congelar, eu encho 3/4 e ponho no congelador e tenho sempre convetes de gelo para levar na geleira para a praia, para o campo, ou simplesmente quando vou a algum lado e quero levar as coisas frescas, mas é um desperdício estarmos a deitar fora estas garrafas que são reutilizáveis e que são de um plástico rígido muito duradouro. Se ficarem com cheiro dentro ou alguma coisa, podem colocar bicarbonato e água quente e vinagre e lavam por dentro e sai tudo. E acabam por reutilizar e sejam amigos do ambiente e do vosso planeta. O planeta é vosso também. Outro suplemento super importante para o verão é o Vista, porque os nossos olhos precisam de uma ajuda extra e o Vista foi desenhado para a saúde da mácula e para evitar tudo o que são agressões aos olhos, sobretudo no verão, porque sofrem muito. E aqui tenho apenas as dosagens de vitamina C e vitamina A que ele inclui. Portanto, este é um dos suplementos que já tem antioxidante e que já tem cicatrizante e é altamente nutritivo para os olhos. Mesmo que não tenham nenhuma patologia, podem fazê-lo só durante 3 meses para fazer um descanso visual, não é? Porque a vista é super importante. Outro sistema que é muito importante ter atenção no verão é o cardiovascular. Todo o nosso aparelho cardiovascular e cardiorrespiratório no verão é preciso alguma atenção porque de facto com mais calor os vasos sanguíneos dilatam, a circulação faz de forma diferente e é muito importante dar esse apoio. Se vocês repararem, este suplemento tem vitamina A, tem vitamina C, tem B6 e B12, tem zinco, é ótimo também para todo o metabolismo dos ácidos gordos, tem uma função muito importante a nível cerebral, porque tem ginkgo biloba e gengibre, e ao mesmo tempo, imagina, pessoas que tenham, por exemplo, patologias ou mais dificuldade na própria drenagem linfática, na circulação, na
arterial, nos triglicéridos, no colesterol, enfim, podia estar aqui o resto da noite a falar só do BCD. É um suplemento muito completo e deve ser feito como prevenção. O que a ForLife Research fez foi juntar fitonutrientes aos fatores de transferência e os fatores de transferência aumentam a nossa biodisponibilidade para absorver esta fitoterapia. O Restart é um suplemento muito completo, eu diria que para quem quer ter uma experiência, não tem nenhuma patologia, é um suplemento ideal, porque tem 4 produtos num só. Tem uma cápsula multiplex que tem também o cobre, que tem, sei lá, tem os riboflavina. É um suplemento que em termos de complexo vitamínico é super composto, é muito interessante. Tem também uma cápsula de antioxidantes e aqui, enquanto antioxidante, é muito poderoso também. Tem uma cápsula de plus que reforça o sistema imunitário em 437%, lembram-se do quadro que eu apresentava no início, tem uma cápsula e tem outra de bioefa que são os óleos de peixe. Porquê óleos de peixe? Porque tem ômegas, ômega 3 e 6, que é super importante, não só para a regulação do colesterol, para o cérebro, para o funcionamento do cérebro, para os órgãos internos, para a memória, para a concentração. É um suplemento muito, muito, muito complexo e, como eu digo, 4 em 1 vale a pena para ter uma boa experiência no início. Depois vamos falar aqui um bocadinho do peso. E para mudar de peso, porque no verão toda a gente se lembra quando se despe, se põe de biquíni, se vê ao espelho, acabamos por ter uma noção mais realista do nosso corpo e há muita tendência a querer perder peso nesta altura. E está tudo bem. Para eu mudar de peso, eu tenho que mudar hábitos e isto é fundamental. Tenho que ter o cuidado de me pesar, de me medir e de semanalmente fazer estes avanços. E estar consciente que vou ter que mudar a minha alimentação e comer. Eu posso comer 6 vezes ao dia se quiser, não vou comer mais do que as 200 gramas, né? 100 gramas são proteína e o resto são legumes, não é arroz e massa e outros hidratos que nem sequer são os mais benéficos, né? Eu posso substituir o arroz por quinoa, por exemplo, sei lá, posso substituir a massa por qualquer coisa mais integral, posso comer grão em vez de carne, porque também tem proteína, enfim. Tenho que me mexer, sim, e correr para o autocarro não funciona, não é como um desporto, não é considerado, ou ir ali passear o cão. Se eu quero usar o cão para ir fazer a minha mobilidade, eu vou ter que pôr o cão a correr comigo, ou a caminhar a uma velocidade constante e durante pelo menos meia hora. É muito importante suplementar para ajudar o corpo a libertar-se do excesso de gorduras e de toxinas. E é muito importante eu mudar o meu comportamento emocional em relação ao que como. Comer sem culpa e estar bem emocionalmente, sem fazer retenção, raiva ou frustração e parar de nos desculparmos que porque a minha mãe também era assim, por isso eu também vou ser. Não, isto é um metabolismo, eu devo ter tiroide, não sei o quê, Hashimoto, outra coisa qualquer, e não chega a desculpar-nos. Se eu tenho um problema de tiroide, eu tomo suplementação dirigida à tiroide para a regular e então vou na mesma assumir a responsabilidade de mudar o meu peso. A preguiça aqui não é bem-vinda. Vamos falar apenas de alguns suplementos, porque já estou com pouco tempo. A ProTEF é uma proteína hidrolisada ótima para perder a gordura visceral e transformá-la em massa muscular. Eu trouxe a minha só para vocês terem noção do tamanho da proteína. Isto a mim dá-me para quase 2 meses, porque a dose diária é só um scoop que ali vem com água. Se eu não faço ginásio, eu tomo só ProTEF em jejum, ao pequeno almoço não como mais nada. Se eu faço ginásio, então a seguir ao treino, eu tomo a ProTEF nos primeiros 30 minutos para que a ProTEF seja toda absorvida. Ela demora 20 minutos a ser absorvida, é a mais rápida do mercado, a melhor do mundo, que já foi testada e considerada assim 4 vezes, e é muito nova. Tem um preço acima da média, sim, porque tem uma embalagem inteira de fatores de transferência lá dentro. Trifactor, fórmula simples, vem uma embalagem inteira lá dentro. Então são 2 produtos mais uma vez e por isso é que aumenta a biodisponibilidade para a absorção. E é brutal, façam a experiência. Se eu preciso perder mais peso, então eu acrescento o burn, que é o termogénico, significa que não me vai desregular a tiroide nem aumentar o meu metabolismo, ele vai aquecer o meu corpo e com isso vai produzir mais energia e vai queimar gorduras. Se eu precisar de outra refeição extra que preciso substituir, então eu tomo o NutraStart, porque é uma proteína vegetal de soja,
e com um complexo vitamínico muito interessante, inclusive com cálcio e zinco e ácido fólico. Depois existem pacotes que eu agora, hoje não vou explicá-lo, há pacotes no site da For Life que nos permitem comprar mais produtos por menos dinheiro porque têm descontos e juntam vários fitonutrientes. Aqui temos este pacote especialmente porque tem a desintoxicação de fígado e pulmão e a desintoxicação do intestino, limpeza do intestino, a alcalinização do organismo para as células não se copiarem da forma errada, tem um diurético, drenagem linfática, queima gorduras, é o Pack Burn System, podem perguntar à pessoa que vos convidou. Depois temos o Renuv, que é um ótimo anti-inflamatório e é ótimo também para ajudar na perda de peso, porque é anti-stress celular, anti-inflamatório, um adaptogénico, vai-me ajudar a adaptar-me a esta nova fase da minha vida e é ótimo para a recuperação muscular e recuperação de tudo. No fundo, para poderem ir ao ginásio e não ter dores musculares, têm que tomar glutamina e têm que tomar Renuv. O Glutamine Prime, apesar de ter uma dosagem de glutamina aparentemente inferior às que estão no mercado, e digo aparentemente, a eficácia desta dose de glutamina é brutal e há testes que explicam isso e mais uma vez vos remeto à pessoa que vos convidou. Hoje foi um workshop mais dirigido ao verão, à hidratação à pele e à perda de peso. Para mim foi um prazer enorme. Há muitos mais suplementos para nós podermos partilhar, mas por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela vossa atenção. Vou-vos deixar mais uma vez com a Margarida Monteiro. Obrigada, Isabel. Como eu disse e não menti, a forma de Isabel nos passar a mensagem é muito clara, muito objetiva e rapidamente conseguimos perceber a importância desta informação na nossa vida. O que é que eu gostaria apenas de dizer, e muito rapidamente, é que dentro da caixa e dentro do recipiente não faz nada. Permitam-se experimentar. Eu filo há 1 ano e meio atrás, e ainda bem que o fiz, apesar de ser uma cética relativamente a tudo, filo exatamente porque percebi com esta informação a importância que tinha para mim. E posso-vos dizer que fez toda a diferença, ainda bem que me permitia isso, porque há 1 ano atrás, até há 1 ano e meio atrás, eu tinha uma qualidade de vida relativa, devido a uma questão autoimune, e de há 1 ano e meio para cá eu tenho uma qualidade de vida absoluta. Diria que nos dias de hoje sinto-me como se tivesse 20 anos e aos 20 anos não me sentia assim. Portanto, a minha recomendação é experimentem, pensem mais informação a quem vos convidou, faz a diferença. A prevenção é o mais importante e como a Isabel disse, ter saúde não significa forçosamente a ausência de doença. E se nós queremos ser saudáveis e estar saudáveis e chegar a uma fase da nossa vida com energia e com, como dizem os espanhóis, com ganas para aproveitar a vida, então temos que fazer prevenção, temos que cuidar, somos responsáveis por nós. Não vamos fazer como se costuma dizer em Portugal, que é casa roubada, trancas à porta, não vamos esperar para estar enfermos, doentes, para fazer o que quer que seja. Façam antes, a suplementação funciona, é a ciência. Portanto, o meu melhor conselho é que peçam mais informação, aconselhem-se e permitam ser saudáveis. Obrigada, Isabel. Eu, já agora, aos convidados que aqui estão, nós a seguir vamos ter uma apresentação. Se tiverem interesse em perceber como podem usar esta suplementação e esta forma de negócio na vossa vida e de ter um plano B ou um plano C, aconselho-vos a ouvir, recomendo que ouçam, porque a pessoa que vai passar essa informação, mais uma vez uma grande mulher, estou rodeada de grandes mulheres, Rosa Maria Pereira, uma mulher com M grande, que de profissão é bancária, mas que também percebeu muito rapidamente que existem outras formas de viver e existe outra forma de estar na vida e também eu percebo o porquê. A vida muda rapidamente, o nosso contexto socioeconómico também está a mudar muito rapidamente e portanto há que ter soluções diferentes para problemas também eles diferentes.
Portanto, se for esse o caso, recomendo que passem para a sala seguinte, ouçam com atenção e decidam também com o coração e olhem para a frente e vejam que vida é que merecem. Quer com esta informação, quer em termos profissionais. Da minha parte, muito obrigada por terem estado e, se for esse o caso, até breve. Obrigada, boa noite.